Fala pessoal, tudo bem? Aqui Vitor Viller, desse lado da Baía de Guanabara, do outro lado está Renato Lerípio. Tudo bem, Renato? Isso aí é Tudo bem, frio, Vitor? essa jaqueta aí? Cara, aqui no Rio choveu, a gente tem que botar casaco, né? Entendi. Você está levando o estigma do carioca a sério, né? Tô, tô reforçando essa imagem que todo o Brasil tem da gente. E também desse lado, né, da Baía de Guanabara está a nossa convidada de hoje. O seu nome é Natália Tito. A pronúncia está correta, Natália? Isso, corretíssimo. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem aqui, por aqui também estou com meu casaco, Casaquinho também, como né? boa carioca que sou. Deu uma chuvidinha aqui e a gente já está com casaco. E queria agradecer pelo convite, Renato, Vitor, pelo bate-papo. E é isso, vamos aí. Beleza, beleza. Bom, a gente vai dar sequência aqui, nosso Data Economics, né? Trazendo. A gente tá tentando mesclar, mas acho que está tendo mais episódios de convidado do que de mostrar o RStudio lá, né, Renato? É verdade, né? A gente começou com a proposta de intercalar, né? Fazer um bate-papo com uma meio videoaula, assim, uma coisa mais É, interativa, né? Mas eu acho que os papos estão ficando tão bons, assim, que a gente acabou dando sequência nisso e acho que está funcionando bem, né, Vitor? exatamente. A gente já teve aí papo com o Flávio, né, com o Wilson, com o Bruno, e agora com a Natália. Natália, atualmente você trabalha na Globoplay, né? Isso. Sou novata lá ainda, comecei tem um pouco mais de um mês, e sou cientista de dados lá, Legal. no Globoplay. Famosa profissão de cientista de dados, né? Tá na moda aí. É, profissão da E, moda, né? e a Natália também é uma egressa lá da nossa alma mater, né? A Faculdade de Economia da Federal Fluminense. Conta aí um pouquinho, então, da sua trajetória, né? Desde a graduação, por onde você passou, só o pessoal te conhecer um pouco melhor. Bem, então, no início da minha graduação, né, eu acho que não só eu, mas acho que a maioria das pessoas não sabem muito bem o que querem fazer, né? Poucas pessoas começam já a faculdade já sabendo muito bem o que querem fazer, então comigo não foi diferente. Eu estagiei em algumas coisas assim bem diferentes. Já estagiei em auditoria, estagiei em setor administrativo e comecei a trabalhar com dados de fato quando eu comecei a estagiar no IBRE, né, da Fundação Getúlio Vargas. O Renato, se eu não me engano, né, não sei se foi meu parceiro de trabalho, mas sei que passou por lá. E aí foi quando, de fato, comecei a trabalhar com dado. Isso foi em 2014, fiquei lá até 2016. E aí, depois disso, assim, fui estagiária lá, fiquei por 2 anos, né? E aí, depois disso, eu quis juntar dinheiro para fazer intercâmbio, e aí fui freelancer no Instituto de Pesquisa, em Niterói, que é, assim, uma empresa um pouco pequena, né? Mas um pouco assim famosinha em Niterói, então comecei a fazer uns freelas lá em época de eleição, levantei uma graninha, fui fazer um intercâmbio, depois do intercâmbio eu voltei, surgiu uma oportunidade de trabalhar como analista. Aí eu já sabia, né, já tinha instituto de pesquisa, já tive uma breve vivência assim, mais com estatística, na faculdade mesmo, assim, do, depois da metade da faculdade, já fui mais inclinada, assim. Minhas amigas todas já foram para o mercado financeiro. Eu falei, não, acho que não é isso que eu quero. Já fui fazendo mais matérias ali, mais de estatística. Na época, eu estagiava no IBRE. A minha chefe, na época, me deu uma orientada, aquela orientada que você entende, que é meio que sim, faça econometria 2 que vocês sabem que não era obrigatória lá na faculdade. E foi aí que eu tomei o gostinho. E aí, nesse estudo de pesquisa, também fui pegando um gosto pela estatística. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, me apareceu uma oportunidade para ser analista de dados no planejamento de Niterói. E aí, eu fui analista de dados ali por 1 ano e meio, por aí. E aí, tendo a vivência ali já, assim, a gente sabe que no privado já é difícil, né? Você ter uma cultura de ser bem data-driven, assim, ter uma cultura de dados. Então, no setor público, isso é até um pouco mais difícil. Mas aí fui matando um leão a cada dia, né?
das minhas tarefas era tentar disseminar essa cultura dentro do planejamento de Niterói. E foi uma experiência muito rica para mim, me enriqueceu muito, e ali eu tive certeza do que eu queria fazer, né? E aí comecei a fazer uns cursinhos mais inclinados para Data Science, né? E aí, no início de 2019, eu fiz um cursinho que abriu assim, abriu algumas portas e, assim, ali eu comecei a entrar mesmo no mundo do Data Science, né? E aí, 6 meses depois de fazer esse cursinho, comecei a trabalhar numa consultoria de inteligência artificial. Fiquei ali por 1 ano e meio e aí comecei, de fato, trabalhar com machine learning, né? Eu sei que vocês são bem adeptos do R, eu usava um pouco R, mas mais Python, assim, foi quando eu comecei a me desenvolver bastante, né, com programação. E aí foi isso, fiquei nessa consultoria até 2 meses atrás, e foi quando comecei no Globoplay. E aí agora eu era júnior, né, lá nessa consultoria, cientista de dados júnior, e agora estou no Globoplay como cientista de dados pleno, né? Maravilha, Acho maravilha. que, resumindo, basicamente foi isso. Maravilha. Temos uma pessoa que não fala muito, né, Renata? Sintética, né? Para contrariar o que os nossos convidados anteriores falavam muito. Aqui você é bastante sintética, né? Assim, até um pouco complicado para mim para fazer assim, quando eu tentei fazer essa transição de carreira, eu fiz muitas entrevistas e eu fui pegando meio que você vai ficando ali no automático, né? Pô, conta aí suas experiências profissionais, você já vai cada entrevista atrás da outra, você já vai abreviando alguma coisa, abreviando, chega uma hora que você já tem um roteiro ali, você já fala tudo. Acho que é por conta disso. Entendi. Maravilha. Renato? Cara, não, interessante, assim, eu não conhecia bem a trajetória da Natália, assim, mas, assim, o que a gente percebe é que as coisas foram acontecendo, assim, de uma forma, até me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que a gente tem é que as coisas foram acontecendo, assim, né, parece que você não planejou, assim, exatamente para onde você está hoje, né, mas foi acontecendo. O que eu acho que é muito legal, assim, que muita gente deve estar se identificando com isso, né, as pessoas, de repente, têm uma noção, assim, de que querem seguir por um caminho, mas não sabem muito bem por onde começar, e você foi trilhando isso aos poucos, né? Eu acho que, assim, vocês também podem me corrigir, assim, se eu estiver errada, mas hoje a gente vê uma galera dessa área que vem muito da computação, né? Então, para mim, né, falando por mim, que não vim da computação, é um desafio ainda maior, porque a gente ainda tem que aprender programação, enfim. Então, as coisas meio que foram acontecendo para que eu fosse me ligando nessas áreas, né? Então, no Instituto de Pesquisa que eu fui freela, eu ali também tive um contato com programação, no IB tive um contato com programação, foi R, né? E nesse cursinho que eu fiz, né, que, enfim, a consultoria que eu trabalhei 6 meses depois de fazer esse cursinho, essa consultoria, ela era de uma das pessoas que me deu aula, então foi meu professor, ele viu potencial em mim, falou, pô, eu acho que ela aí tem futuro aí nessa área, e ele começou a meio que me mentorar, né, então, assim, também agradeço, acho que não tudo, mas o que eu sei de programação hoje eu devo a essa pessoa e é isso, assim, as pessoas vão acreditando em você e você vai trilhando o caminho e tenho muito que aprender ainda, não tô longe de saber tudo, mas é exatamente o que você falou, assim, as coisas foram acontecendo. Saber tudo você nunca vai saber. Esquece. Não, nunca. Não. Eu acho que em todas as áreas, mas... Pode falar, falei. Não, desculpa, te interrompi, vai lá. Não, acho que em todas as áreas, mas o que é mais desafiador dessa profissão, né, é que exatamente o que o Vitor falou, você não vai saber tudo nunca. Todo dia você tem que aprender uma coisa diferente. E se tu vai trabalhar num lugar novo, são outras coisas, outros métodos, outras ferramentas, e aí você tem que se desafiar todo dia. Acho que isso que é bom também da profissão. Legal. Não, minha pergunta é uma coisa até bem simples, assim, mas eu acho que não é trivial, né? E eu já tive essa dúvida, assim, um pouco lá atrás, né? Eu lembro que chegou um momento, assim, que eu já estava envolvido com programação, trabalhava com dados e tal.
mas eu não sabia dizer se eu era um cientista de dados ou não, né? Na verdade, para mim era uma coisa muito... O que é isso? Né? O que é cientista de dados? E aí, bom, Sim. hoje você é uma cientista de dados, né? Sua profissão é essa, você tem um cargo de cientista de dados. E eu queria que você falasse pra gente, assim, quando é que caiu a ficha que você era uma cientista de dados? Em que momento você passou a se olhar como uma cientista de dados e ser tratada dessa forma? Assim? Bem, eu acho que quando isso foi para minha carteira, né? Mas brincadeira, piadas à parte, acho que não. Mas não sei, eu acho que não sei se esse é o conceito mais correto, porque, de novo, assim, é uma profissão, acho que relativamente nova, muita gente tem conceitos diferentes sobre ela, mas para mim, eu acho que eu comecei a me ver como cientista de dados quando eu comecei a, de fato, manipular os dados e trabalhar com machine learning. Eu acho que foi a minha viradinha de chave quando eu comecei a me considerar como não analista de dados, né? Porque como analista de dados, a minha denominação é quando eu estava ali olhando para os dados, tirando insight, embasando a decisão de alguém com aqueles dados, mas eu não manipulava eles, não transformava os dados para tirar um outro insight que eu de fato queria ter. Então, quando eu comecei a fazer isso com a programação e jogar esses dados para treinar alguma coisa, foi aí que de fato eu comecei a me ver como cientista de dados. Mas, de novo, não sei se é um conceito correto, entendeu? Eu me enxerguei assim. Você ia falar algo, Vitor? Não, só um parênteses, né? Porque eu já recebi crítica nesse termo, né? Manipular. A gente não está manipulando nada, pessoal. É um termo Sim. interno da profissão. A gente está tratando dados. Quando a gente fala manipular, a gente está falando tratar os dados, né? Que em geral os dados são bem sujinhos, bem não estruturados, etc. E aí você precisa tratar. Então, manipular aqui é sinônimo de tratar. Hoje em dia a gente tem que explicar tudo, entendeu, Natália? Senão o pessoal cai em cima. Fala, Renato. Exatamente. Mas no sentido de transformar, né? Você utilizar alguma metodologia, não sei, estatística, para transformar aquilo, para que aquilo se encaixe melhor no seu problema, mais ou menos isso. Natália, você falou também dessa coisa de a sua formação de economista, né? A minha também é, do Vitor também somos todos, né, a mesma origem praticamente, embora cada um acabou indo por um caminho um pouquinho diferente, né? Mas a gente sabe que nesse mundo assim de ciência de dados, né? de quant e tal, tem muita gente que a maioria talvez vem de outras áreas, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com físico, eu trabalho com pessoas que são engenheiros. Imagino que você também tenha um grupo de trabalho que seja muito heterogêneo nesse aspecto, né? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente assim, das equipes com quem você trabalhou, como é que era o perfil do pessoal e, sobretudo, como é que você conseguiu se encaixar no meio dessa galera, assim, que eu acho que é também um desafio, porque geralmente a forma de pensar e a forma de dialogar é um pouco diferente, né? Não, com certeza. Eu acho que não consigo pensar em nenhum trabalho assim que eu tenha feito ou nenhum lugar que de fato eu tenha trabalhado por muito tempo que a equipe não seja, digamos assim, multidisciplinar, né? Eu acho que isso aconteceu em todas as minhas experiências profissionais e eu acabei achando, assim, eu acho que as pessoas podem ver como uma coisa ruim, talvez, mas eu não consigo ver dessa forma, assim. Todas as vezes que eu precisei realizar algum trabalho que fosse, não só trabalhos complexos, mas trabalhos, assim, que precisasse de muitas mãos, essas pessoas, elas complementavam o trabalho de alguma forma. Então, sempre tem aquele cara que é o cara que vai ver muito mais o negócio, né? Vai analisar muito mais os indicadores de negócio, não sei, se o seu modelo, ou se a sua análise vai trazer de fato algum valor para o negócio. Sempre tem aquele cara que é o cara, sei lá, que talvez veio da computação e que vai programar melhor, vai escrever um código que seja mais eficiente, enfim. Sempre tem aquele cara que é o mais matemático, né? Que ele consegue dizer, pô, se você cruzar esse dado com esse aqui, aplicar o modelo tal, vai dar certo. Então, assim,
eu acho que a gente sempre tem um pouco da nossa zona de conforto, né? Mas você sempre precisa dessas pessoas para complementar o seu trabalho. De fato, assim, todas as experiências que eu tive, a equipe foi assim. Então, sim, já trabalhei com designer também, que ajudava. Enfim, engenheiro, né? Físico, acho que não, nunca, né? Mas, que nem você falou aí, mas acho que engenheiro, administrador é certo ter, sim, sempre tem. E acho que, assim, quanto mais mãos que possam agregar para mim, quanto mais conhecimento diferente tu consiga colocar naquele trabalho, mais valor ele traz. Então, esse é o meu ponto de vista, assim. Só um parênteses aí nisso que você falou, né? E na pergunta também do Renato, né? Talvez por eu trabalhar numa empresa que seja de educação, né? Eu vejo muita gente que migrou para a área de data science sendo economista. E até o programa anterior que a gente fez com o Bruno, né? O Bruno Rezende, lá da 4E, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Que o econometrista é meio que uma proxy aí para cientista de dados, né? E, sei lá, comenta aí pra gente essa cabeça de economista, né, de olhar para os dados e tentar entender o problema, etc. A ideia da econometria, uma das passagens que ele falou lá também, né, Renato, que a econometria resolve muita coisa, né, principalmente para o Brasil, para a série temporal, que a gente não tem muito dado. Você vê isso também, que o economista tem aí alguma vantagem nesse universo de profissões que estão migrando para a data science? Cara, eu vou colocar um caso pessoal aqui em jogo, que é o seguinte, assim, eu acho que foi pesadelo de todo mundo a econometria na faculdade. Se não foi de todo mundo, das pessoas que a econometria não foi um pesadelo, assim, foram poucas pessoas. Eu estou incluído nessas Então, poucas pessoas. tá bom. Mas para mim, assim, eu tive bastante dificuldade de econometria 1, econometria 2, aí eu já estava mais condicionada a não querer aprender, mas eu já vi que aquilo ali era muito importante para mim, então já fui fazer econometria 2 com uma outra cabeça. Mas enfim, assim, só respondendo a sua pergunta, essa questão de econometria e data science, que assim, em econometria, acho que principalmente, eu aprendi a calcular uma regressão na mão. E eu ficava me perguntando quando eu ia usar aquilo na minha vida. Eu ficava assim, não é possível que eu vá usar isso aqui na minha vida em algum dia. Não. E assim, eu tive que aprender para poder fazer a matéria, né? E aí, beleza, fiz a matéria, econometria 1 passei, econometria 2 passei lá e de repente, acho que fiquei com aquilo guardado no meu subconsciente, né? E aí, quando eu de fato comecei a trabalhar com data science, né? A minha primeira atividade, a minha primeira missão era rodar uma regressão. Só que é diferente, né? Em programação você não calcula uma regressão, né? Você aperta um botão, você codifica, aperta um botão, play, e ele te dá a resposta. Só que para tu entender o que está acontecendo ali, para você interpretar o que está acontecendo ali, os outputs, né, do que aquele modelo tá jogando para você, você precisa entender como uma regressão funciona. E nesse momento, a minha chave virou, falei, graças a Deus eu aprendi a calcular uma regressão na mão. Né? Aquilo ficou meio que adormecido na minha cabeça. E quando eu precisei usar de fato, não sei quantos anos depois, talvez, não sei, 5 anos depois, e aquilo tudo fez sentido para mim, assim. Claro que eu não sou a mestre de regressão, não sou a mestre em estatística. Talvez estou aqui de frente com duas pessoas que com certeza manjam muito mais, mas naquele momento foi muito importante para mim ter passado por isso, entendeu? Então, enfim, foi o primeiro, acho que foi o primeiro modelo que eu treinei, foi uma regressão. E foi, assim, por incrível que pareça, é aquela história do menos é mais, né? Foi um modelo simples e que resolveu muitos problemas daquela questão, né? Da hipótese que a gente levantou, enfim. Então, é isso. Acho que, não sei se respondi a sua pergunta, mas a econometria meio que fez sentido para mim nesse momento, assim. E depois, claro, assim, para todas as outras coisas que eu
eventualmente vir aprender aí nessa profissão, né? Maravilha. Não, mas eu estava mais interessado na ideia do insight, né? Como que você olha os dados, esse olhar de economista, né? A gente tem essa ideia de olhar para os dados e tentar meio que entender a partir daqueles dados ali, testar alguma hipótese. Eu acho que é meio inerente, né, o trabalho do economista. E isso facilita muito para quem quer, de fato, ser um cientista de dados, né? Não, com certeza. Eu acho que não só a parte da econometria, né? Mas tudo que a gente aprendeu olhando, acho que sendo mais simplista aqui, olhando os números de fato, né? Eu acho que a gente tem a gente que fez economia, não só quem fez economia, mas quem veio dessa área mais quant, tem essa vantagem, né? De na hora de olhar o dado, de até interpretar o dado. Eu acho que sim, concordo. Renato. Eu achei legal essa colocação dela da coisa fazer sentido, né? Porque de fato é isso, né? Você nunca vai no seu trabalho habitual inverter uma matriz na mão, né? Mas é importante você saber por que não está convergindo alguma coisa ali. Às vezes pode ser porque a sua matriz não está boa, né? Acho que é importante você saber o que está rolando ali nos bastidores, né? Assim, queria pegar um gancho agora no que ela falou. Na verdade, assim, pegar um gancho no que ela falou com o que o Vitor tratou também, né? Eu acho que tem essa questão hoje em dia que eu vejo muito claramente, assim, né? A gente, em outros convidados também que vieram aqui, trataram disso também, que é essa coisa de machine learning versus modelos mais estatísticos, tradicionais e tal. Assim, meu caso pessoal, né? Eu trabalho com modelos de machine learning, mas, sei lá, 80% do meu tempo eu estou fazendo econometria mais convencional, né? E aí, assim, queria saber como é que é a rotina da Natália em relação a isso, como é que você divide esses dois mundos, ou se você é mais focada em machine learning mesmo, como é que funciona isso no seu dia a dia? Então, dando exemplo porque assim, agora como eu estou um pouco nova no Globoplay, já fiz algumas coisas em relação a modelo, mas dando o exemplo da minha antiga experiência, né, que tive mais tempo, era basicamente machine learning, assim, a gente levantava alguma hipótese, jogava, via ali, conversava, sentava, trocava 10 minutos de papo, via qual modelo poderia resolver, não resolveu validar ou não validar aquela hipótese que a gente tinha e jogava no modelo. Era basicamente isso. Assim. Claro que tem todo uma etapa de pré-processamento, né, de escolha de variável, tratamento de variável, mas era basicamente o que não era tirar os insights, assim, meio que só olhando o dado e vendo o que poderia ser, era machine learning. A gente jogava no modelo ali e viu o que dava. Legal. Era E isso. tem algum... Às vezes a gente fazia um modelo para validar se a gente poderia usar outro modelo. Então, era modelo em cima de modelo. E tem algum método específico assim que você mais gosta ou mais usa porque tem funcionado melhor assim? A gente sabe que alguns modelos assim são muito custosos também operacionalmente, né? Uhum. Eu lembro de uma vez eu estava assistindo até uma palestra que um cara lá responsável pela área de ciência de dados da Porto Seguro, ele foi dar uma palestra no Itaú. Ele estava comentando que eles fizeram um desafio lá no Kaggle, né? E aí parece que você tinha... Os dois melhores modelos eram uma regressão logística super simples, né? Ficou em segundo lugar. E o melhor era, assim, sei lá, um XGBoost hiperturbinado que demorava, tipo, 5 dias para rodar, né? E aí a diferença de performance era, assim, na terceira casa decimal, né? E aí eu acho que hoje em dia, quando você entra nesses sites aí de desafios, tem muito dessas coisas, né? Você cria ensembles de ensembles de ensembles e faz um troço que melhora, logicamente, a performance, né, mas a um custo muito alto. E às vezes você tem soluções mais simples que entregam resultados bons, assim. Queria saber um pouco da sua experiência com isso, o que você tem visto no seu dia a dia sobre isso. Cara, então, eu passei por uma situação bem similar, onde eu precisei usar a primeira instrução assim, para o time era usar uma rede neural, só que ela ficava 2 dias treinando.
E a gente precisava do resultado, tipo, ASAP. E aí a gente treinou uma regressão que foi, tipo, não sei, 5 minutos. E teve uma performance ok pro que era. Mas, assim, claro, de fato, a rede neural, ela performou um pouco melhor, mas a gente acabou usando a regressão porque não era uma coisa também tão... Então, às vezes, a gente fica nesse dilema, né? Ou vou usar um modelo que é não muito melhor, mas, cara, eu vou perder 2 dias. Ou então, assim, já passei por uma situação que eu não tinha nem máquina. A minha máquina nem rodava, né? E era uma coisa que a gente precisava rápido. Então, cara, eu vou testar um outro modelo aqui que de repente vai ser equivalente, né? Que eu vou conseguir trabalhar. Então, já passei por essa situação. E é bom, assim, eu acho que estimula a gente, né? Assim, nesse caso, eu eu não conhecia ainda, nunca tinha trabalhado com rede neural, e foi uma oportunidade de ver também como aquilo ali funcionava e como eu eventualmente poderia substituir um modelo que às vezes não dá para mim. Se eu estivesse na minha máquina pessoal, tipo, fazendo alguma coisa pessoal, talvez eu não conseguisse rodar. E o que eventualmente eu posso usar como, não paliativo, mas eu acho que uma coisa que de repente vá cumprir ali o que eu preciso sem ter grandes gastos, né? Ah, bacana, bacana. Dando sequência aqui, Natália, você falou que você teve uma experiência lá na prefeitura de Niterói, né? Que, assim, eu nunca tive uma experiência. O Renato chegou a trabalhar, né, lá em Brasília, setor público, né? Eu nunca tive uma experiência data-driven, né? Em setor público. Conta um pouquinho mais sobre essa experiência, né? A gente está vivendo aqui um momento dramático, né, do mundo e do Brasil em particular, e, sei lá, ter dados seria uma forma de ter evitado tudo o que aconteceu. Obviamente que a gente não vai entrar no mérito, né? Mas será que o setor público está preparado para ser data-driven? Qual foi o feeling que você teve dessa experiência? Bom, assim, é um desafio, cara. É um desafio, é um exercício de todo dia, porque a minha área lá no Colégio de Niterói era responsável por isso, né? Como eu disse, uma das minhas atividades, eu era a pessoa responsável por, além de compilar todos os dados, gerar boletins, análises, relatórios, enfim. Uma das minhas atividades do meu time era disseminar essa cultura, né? Então a gente tinha reuniões periódicas, a gente estava tentando montar um caderno. Hoje esse caderno existe, né? Que é um caderno de indicadores com os principais dados do município. Então a gente fazia reuniões periódicas assim com as pessoas para tentar levar a importância, tipo, é importante que a gente olhe para esse dado aqui. Pô, você vai tomar aquela decisão, olha para esse dado aqui, a gente tem esse dado aqui. É, não toma decisão cegamente, né? Pode olhar para esse dado aqui. Era meio que Então, evangelizar, né? Você estava ali em sim, evangelizar. meio que pegar na mão e falar, cara, é importante. Então, assim, eu acho que hoje no mundo privado, isso já é um desafio também, ser cada vez mais data-driven e tal. Então, na instituição pública, isso é mais desafiador ainda, né? Porque, enfim, também não vou entrar no mérito, mas por todas essas dificuldades que a gente passa aí. Então, eventualmente, assim, está trabalhando em alguma coisa específica e acontece uma outra coisa que de repente é um pouco mais importante, e aí é meio que aquilo toma a frente, e aí tu, enfim, fica um pouco travado. Então as coisas eu acho que acontecem mais, mais devagar, talvez seja assim. Eu acho que por você depender de muitas pessoas, existem tipo, N burocracias, né? Até para você divulgar um dado mesmo, né? Porque, assim, a instituição pública, ela é responsável, inclusive, por produzir certos dados, né? Então, tem dados que você
pô, é bom você, é preciso você olhar para aquele dado, utilizar ele, mas às vezes você não pode nem contar para ninguém, entendeu? Então, é um desafio, cara. Foi um desafio, mas foi assim, para mim, a humilde vida profissional foi muito rico porque é uma outra vibe, assim, é uma outra parada. É, e acho que o melhor de tudo, não sei para outras pessoas, mas para mim o melhor de tudo é que é você saber que o trabalho que você está desenvolvendo ali tem um cunho social, sabe? Assim, saber que o trabalho que você está desenvolvendo vai impactar a vida de muitas pessoas. Que uma decisão que você vai olhar para todos aqueles dados, você vai tomar uma determinada decisão, aquela decisão ela vai impactar a vida de muitas pessoas, sabe? Então, eu acho que essa era o ponto mais positivo, assim, para mim, de trabalhar nessa área. Então, acho que é isso, mas é desafiador, é bem desafiador. Legal. Acho que você tocou num ponto essencial, né? A ideia do social, né? Tem uma externalidade positiva aí do que você estava fazendo, né? Bastante grande, né? Imagino que, à medida que a gente for avançando, cada vez mais pessoas vão internalizar isso no setor público, né? Bem, pelo menos eu espero, né? Sim, tomara. Assim, eu fiquei um tempo assim trabalhando nesse caderno aí que eu comentei, que viraria, né, um observatório de indicadores, né? Ele aconteceu e foi assim, aconteceu um pouquinho antes de eu sair. E para mim, assim, foi fica uma sensação diferente, assim, porque de certa forma, eu colaborei para um instrumento de acompanhamento social que, de novo, tipo, vai ter um impacto diretamente assim, na vida das pessoas. E não é assim, também não vou ser utópica aqui, mas é mais ou menos isso, assim, é um objetivo diferente, né? Então, essa parte é bem legal, assim. Maravilha, maravilha. Renato. Não, legal, cara. Não, super concordo, assim, só pegando um gancho nisso, né? Eu gostei muito da parte que ela falou que tem muitos órgãos, né, públicos que efetivamente produzem dados, né, produzem estatísticas ali. Algumas delas são públicas, né, a gente conhece várias. Algumas não são públicas, né, pelo próprio caráter não podem ser divulgadas. Mas, assim, existe um tesouro muito grande em termos de dado debaixo dessas instituições, né, e que muitas vezes são deixados na gaveta ali, não tem um proveito adequado, né, e eu acho que de fato, disseminar isso dentro do setor público pode trazer muita externalidade boa. Acho isso bem legal. E aí, né, retomando um pouco essa questão de dados que eu estava levantando, eu estava pensando aqui, essa semana eu tive uma experiência assim, que foi até engraçada, que eu fui mexer com aqueles dados de auxílio emergencial, né? E aí, são 4 meses de auxílio emergencial, cada base daquelas tinha cerca de 10 gigas, né? Então tinha 40 gigas de dados lá, sei lá, 50 milhões de linhas. E aí eu brinquei lá com o meu gerente, eu falei com ele que aquilo não era Big Data, né? Porque nunca é Big Data, né? Parece que não existe Big Data. E aí, quando eu vi que você tem uma experiência mais recente agora na Globoplay, tá lá, a gente sempre imagina, pelo menos eu imagino assim, que você deve trabalhar com volumes de dados bem grandes, ou então pelo menos tem alguma área lá próxima de você que trabalha com volume de dados bem grandes, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho dessa experiência, se realmente tem algum volume de dados lá que dá para chamar de Big Data e o quanto seria isso, né? Porque até hoje eu não descobri o quanto que é Big Data. Assim. Vamos descobrir disso, hoje. Então Cara, então, foi a minha primeira experiência, né? Que nem você, assim, também não sei o que é Big Data, porque também, além de ser a minha primeira experiência com isso, como eu falei no início, né? A gente, principalmente com essa transição de empresas, enfim, a gente se vê obrigado aí a aprender novas ferramentas e eu estou nesse desafio aí de porque, assim, não é uma base de 30 mil linhas, né? Pega milhões e milhões de linhas e, às vezes, um notebook
um Python notebook não suporta, né? Então, eu estou nesse desafio agora também de conseguir lidar com essa base aí, mas assim, eu acho que tem muito valor, sacou? Tem muito valor, porque eu já sofri muito com precisar fazer algum tipo de análise, treinar algum tipo de modelo e ter 700 linhas ali na minha base, sabe? De ter pouquíssima informação. Então, já chorei muito por isso, agora eu tô chorando meio que, cara, o que que eu faço com isso tudo aqui? Eu não sei o que eu faço com isso tudo aqui. Mas é assim, tô tendo que me desenvolver em outras ferramentas, né? Porque às vezes o simples ali que a gente lida no dia a dia a gente não consegue usar, né? Então, meio que isso, assim. Boa, boa. Uma coisa que a gente sempre pergunta aqui, Natália, até para dar um overview aí para quem quer trabalhar com ciência de dados, quem tem curiosidade, né, de como que é o dia a dia de um cientista de dados. Nessas equipes que você já passou e trabalhou como cientista de dados, como é que é a divisão de trabalho? Conta para gente aí. Então, na minha antiga experiência, né, na consultoria que eu trabalhei, o meu time era muito, como o Renato falou, heterogêneo, assim. Então, eu era cientista de dados, tinha mais uma cientista de dados, tinha um analista de BI, tinha um analista de dados, tinha dois desenvolvedores, tinha um engenheiro de computação. Então, ele era bem heterogêneo, assim. Então, assim, por exemplo, algumas coisas que eram gargalos para mim, não sei, alguma coisa mais da parte de desenvolvimento e tal, que às vezes eu não tinha tanta manha, o desenvolvedor fazia, né? Então, às vezes, tipo, precisava treinar algum modelo, mostrar aquele resultado, não sabia muito bem como mostrar aquele resultado, o analista de BI mostrava. Então, era meio que isso, assim, era bem multidisciplinar. E agora também, o Play agora também. Meu time é cada um ali com as suas características, né? Mas no final das contas, um vai complementando o outro. E é isso, vem gente de tudo quanto é área, né? Então, eu sou economista, tem engenheiro, tem administrador, é isso, bem multidisciplinar. Então, o unicórnio lá não existe, né? O cara que sabe tudo. Não existe. Eu queria deixar aqui. Eu vou contar não é um segredo, né? Acho que algumas amigas sabem, mas quando eu fiz essa meio que transição, eu fui dormir algumas noites chorando, né? Do tipo, eu achava que eu tinha que ser um unicórnio. E quando essa ficha para mim caiu, que, cara, o unicórnio não existe, você sempre vai precisar de alguém para poder te complementar, eu fiquei mais tranquila, mas eu chorava assim, falando, não é para mim, muito difícil, não sei o quê. Então, assim, não existe. Unicórnio não existe. Alô, As pessoal pessoas do precisam RH, entender hein? isso. O pessoal do RH tem que entender isso. Com Fala, certeza, cara. Com certeza. fala, Renato. Cara, não, isso é engraçado mesmo, porque a gente tá brincando aqui, mas isso é super sério, né? Porque, É. quer dizer, é óbvio que é super sério. Você vê que até gerou problemas psicológicos aí pra Natália, Sim. né? E gera pra todo mundo. Eu, de vez em quando, entro em umas paranoias dessa, do tipo, eu tenho que estudar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e tal. De fato, eu acho que, assim, depois que você está inserido em lugares sérios, né, que entendem que um setor de dados exige uma divisão de tarefas e de conhecimentos, né, e que não dá para você reunir tudo isso numa pessoa só, eu acho que você entende que realmente cada um tem seu espaço ali, né? Não é unicórnio que... um setor de dados nunca vai ser uma pessoa só, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Não, acho que isso é super importante. Eu acho que, não sei, posso estar errada, mas a sensação que eu tenho é que antigamente era mais mato, né? Nas empresas, elas não tinham muito essa não sei, essa ideia, né, de que, cara, o cientista de dados, ele não é engenheiro de dados com analista de BI, tem gente que acha que é tudo a mesma coisa, né? Então, quando as empresas começam a enxergar que, cara, a área de dados é um time, né? São pessoas que têm
tem ali coisas diferentes para complementar o trabalho, que no final, de fato, vai ficar um trabalho legal. Agora, você quer botar desenvolvimento, engenharia de dados, ciência de dados, análise de dados, tudo numa pessoa só, bom, isso frustra um pouco, né? Eu achava que eu tinha que ser essa pessoa no início e eu fui dormir chorando algumas vezes. Então, estou aqui para desmistificar. Temos uma Talvez isso testemunha, exista temos em uma alguns testemunha. lugares. Pois é, pois é. Assim, programas anteriores já falei sobre isso, né? Mas eu acompanhei meio que o crescimento dessa área de data science no Brasil, né? E já dei consultoria para algumas empresas, por exemplo, que queriam criar lá um setor de data science dentro da empresa, né? E aí o cara vinha com, sei lá, 2 páginas que o cara tinha que conhecer. Aí numa delas lá tinha uma ferramenta, 10 anos de conhecimento da ferramenta tal. Falei, cara, mas a ferramenta tal só existe há 5 anos. Como é que você quer que o cara tenha experiência de 10 anos na Pois é, ferramenta? cara. Pois é. E assim, acho que as pessoas estão se desenvolvendo ainda, né, na área, assim. Não vai ter uma pessoa que manje tudo, assim, não tem como. A gente que de fato, acho que já trabalha com isso, tem que aprender todo dia, tem que aprender ferramenta nova, aprender modelos novos. Eu estava lendo ontem sobre um modelo que eu nem nunca tinha, já tinha ouvido falar, mas não tinha ideia de como funcionava. Então, cara, é isso, assim, todo dia a gente tem que se desenvolver, se desenvolver, se desenvolver e, como o Vitor falou, o dia que de fato a gente vai saber tudo, esse dia não vai chegar, não existe. Natália, pegar um gancho então ali que você falou, que era até uma pergunta que estava na minha cabeça já para fazer, né? Lá no início a gente estava já levantando essa bola, né? De que a velocidade com que surgem novas ferramentas, né? E as necessidades também vão se dilatando à medida que a gente se aproxima de algum limite, assim, é infinito, né? E assim, muitas profissões, obviamente, né? Acho que todas elas a gente é obrigado a sempre estar estudando, a se reciclar, né? Mas eu acho Uhum. que talvez nessa área que a gente está trabalhando é uma coisa assim que é imperativo, assim, porque a coisa acontece numa velocidade muito alta, né? A gente, sei lá, todo dia tem uma coisa nova, tem um modelo novo, tem uma ferramenta nova. E aí, assim, eu queria saber se você tem uma agenda sua de pesquisa e desenvolvimento próprio, assim, de estudos, como é que você lida com isso? Cara, tenho. Agora que comecei numa experiência nova aí, mais ainda, mas eu tinha uma agendinha de coisas pessoais, assim, tipo, de coisas que eu tinha que aprender, mas mais, assim, não pessoais, coisas que iriam complementar o meu trabalho, mas que não necessariamente era uma necessidade, enfim. Então, uma dessas coisas é coisa boba, né? Mas foi uma meta que eu coloquei lá atrás, que era, cara, precisava ser fluente em SQL. Precisava, porque eu aprendi Python antes de SQL. Então, geralmente é o contrário, né? As pessoas se desenvolvem. Acho que não sei, podem me corrigir se eu estiver errada, mas das pessoas que eu conheço, a primeira linguagem que elas aprendem é SQL. E aí coloquei isso como meta, falei, não, eu preciso, não era minha competência no meu trabalho, tinha uma pessoa que fazia isso, e fui colocando essas metas, assim, queria aprender SQL, aprendi SQL. R, eu não era uma pessoa muito fluente em R, mas como o Python não sei, aí vocês podem me corrigir também de novo, né? Mas acho que são linguagens primas, né? Similares. Podem discordar, tem gente que discorda, mas eu vejo meio que por isso, assim, acho que se eu sei Python, eu vou conseguir programar em R. Eu já sabia alguma coisa, e aí me desenvolvi um pouquinho em R, mas como era uma coisa que eu não utilizava, acabou meio que ficando de lado. E aí agora eu tô como eu estou trabalhando com isso, com sistemas distribuídos, eu estou tendo que aprender isso também. Então, é uma das coisas que eu tenho estudado bastante. E é isso, eu coloco sim, algumas metinhas, assim, que eu vou... Na quarentena, principalmente, quando a quarentena começou, falei, não, agora eu vou ter tempo para desenvolver
as coisas que eu tinha meio que mapeado e vou tentar aqui desenvolver. Então, não tem nada a ver com aprendizado, mas uma das coisas, pô, eu queria compartilhar algumas coisas que eu já aprendi escrevendo, enfim, aí fiz uns posts lá no Medium e nada demais, coisa simplista assim, mas foi uma das coisas também que eu coloquei como metinha, então, mais ou menos isso, assim, tenho essas metinhas para cumprir. A Natália é modesta, né? Ela, não, nada demais, né? Ela fez um post lá sobre treinar rede neural, tunar parâmetros e tal. Eu vi o post lá. Meu cara, obrigada. Muito bom, por sinal, assim, eu gostei bastante, assim. Mas é Valeu. em Python, assim, eu não uso Python também, então... mas, assim, fica como aprendizado, assim, geral, né? Eu achei legal. Maneiro, legal. Verei, Mas é verei, isso. verei. Bom, vamos então falar aqui, né? Você falou aí de metas que você coloca, né? Mas a gente sempre tem a preocupação aqui, né, de tentar meio que fomentar a programação, né? Uhum. Seja porque eu vendo curso de programação, acho importante fomentar isso, mas eu Legal, também legal. seja porque eu acho que de fato programação é importante, né? Bom, primeiro, né? Você acha que programação é importante? É só para quem está vendendo curso que é importante? E para o cara que está lá, sei lá, 18, 19 anos, está entrando numa graduação de economia, de estatística, etc., se ele deve investir nisso e se algum caminho aí que você indica. Existem vários caminhos, né? A gente já conversou aqui várias vezes sobre isso, Renato, eu e outros convidados. Se você indica algum caminho que a pessoa possa perseguir. Não, super, super, assim, eu gostaria de ter aprendido há mais tempo, porque a minha vida teria sido muito mais fácil, né? Eu acho que todo mundo, não todo mundo, vou generalizar, mas uma galera, assim, que eu conheço que trabalha na área, ou que trabalha com outras coisas também, passou pelo Excel, né? Então, boa parte da minha vida foi em Excel. E quando eu aprendi a programar, a minha máquina de trabalho, quando eu comecei, né, a aprender a programar, a minha máquina de trabalho ela nem tinha um Office, propositalmente, para eu não recorrer ao Excel. Então, às vezes eu não fazia nada, não estava fazendo nada relacionado a modelo, nem nada disso. Estava fazendo uma análise de alguma coisa e que eu eventualmente poderia fazer no Excel de forma. Na minha cabeça até então era mais fácil, né? Porque eu não era fluente, ainda não sou fluente, mas não sabia muita coisa. Então, eu não podia recorrer ao Excel. E isso foi muito bom para mim, porque hoje eu vejo que, assim, eu não faço mais nada que não seja programando, assim. Às vezes eu tenho algumas atividades no meu atual trabalho que eu poderia fazer eventualmente de forma não mais fácil, mas até mais rápida, fora da programação, mas eu prefiro fazer na programação porque é um lugar que eu já agora não sinto mais falta de Excel, por exemplo. Então, tudo que eu preciso fazer, tudo que eu eventualmente venha levantar como hipótese, eu consigo desenvolver lá. Então, é um lugar que eu me sinto mais confortável hoje, na programação. Então, cara, é muito importante. Quem quer seguir essa área, eu acho que assim, é crucial assim aprender. É claro que, tipo, não é porque você não sabe que você não vai fazer nada, mas eu acho que é um passo muito importante, sim. E a minha vida ficou muito mais fácil depois que eu aprendi, muito mais fácil. E E, e tu qual me seria o perguntou, caminho aí que você daria, você indicaria, né? tu me perguntou o caminho, e assim, falando o que eu fiz diversos cursinhos, que a gente falou, e pratiquei ao mesmo tempo. Eu acho que não adianta você fazer um sem o outro, né? Você pode eventualmente praticar, mas eu acho que para você praticar, você tem que ter algum direcionamento que você vai aprender num cursinho ou em algum outro lugar. Mas você tem que praticar. Não adianta não praticar.
eu ia vendo as coisas e aplicando em coisas que eu poderia fazer e às vezes não rolava. Aí, às vezes, escrevi um código gigantesco para fazer uma coisa simples, e aí um tempo depois descobria que, cara, uma funçãozinha resolvia tudo aquilo. Mas isso é prática, né? Você vai... Eu estava falando com a minha amiga que mora comigo hoje. Esses dias eu escrevi uma coisa gigantesca para fazer uma coisa boba. E aí, 3 semanas depois, descobri que tinha uma função no Pandas que fazia o que eu tinha escrito para fazer. Então, eu fiquei assim, cara, é prática, né? É prática, assim. E é isso, todo dia você vai fazendo uma coisa e você vai aprendendo outra, e vai fazendo uma coisa e vai aprendendo outra. E aí vai ficando, cada vez vai ficando mais fácil, cada vez vai ficando mais fácil. Menos difícil, né? Menos difícil, exatamente. Fala, Renato. Cara, eu sou suspeito para falar, né? Esse negócio do Excel, por exemplo. Se tiver um trabalho hoje que exija Excel intermediário, eu sou reprovado. Assim. Eu tô falando... Cara, eu tô falando super sério. Não, eu super também. Sério. Eu também, porque tem tanto tempo que eu não uso. Tem tanto tempo que eu não uso. Você vê, outro dia, cara... Hoje mesmo, Outro dia eu tentei... Pode falar. Eu tive que abrir uma planilha que um cliente me mandou. Aí eu tive que fazer aquele se, vários sis dentro. Eu me enrolei para fazer aquilo. Eu não lembro mais como é que é. Não, hoje um amigo de trabalho aqui me perguntou se tinha uma função que faria alguma coisa, acho que contar valores distintos, acho que é uma coisa boba. Eu saí do meu quarto e fui perguntar para minha amiga que mora comigo e trabalha, tipo, todo dia com Excel. Fui lá perguntar a ela, porque eu não sabia. Só que ela estava em reunião, acabou que ficou por isso mesmo. Aí então eu vou fazer. Eu não falo isso com muito orgulho, não. Eu até tenho um pouco de... Eu me sinto envergonhado às vezes, porque, assim, juro, é coisa muito simples. Às vezes é tipo isso, assim, contar valores. Eu não sei fórmula de Excel, eu não sei o nome das fórmulas. Eu realmente não sei. Eu não sei colorir uma célula direito. Seríamos todos reprovados no teste de Excel. Isso é terrível, né? Eu brinco lá com o pessoal, às vezes, que eu preciso fazer um cursinho profissionalizante em Excel e PowerPoint, porque eu não sei mexer nessas coisas, não. Nossa, não, PowerPoint eu sou um fiasco, assim. PowerPoint eu nem tenho no meu computador, né? Eu nem sei por onde começa, nem sei... Nossa, espero que nunca seja uma coisa tão crucial, assim, no meu trabalho para eu fazer, porque vou ter que aprender. Mas eu acho importante isso, né? Uma coisa que no início eu me forçava muito também, que era o seguinte, né? Eu acho que isso é bem comum para quem está começando, né? Você começa a aprender coisas numa linguagem de programação, só que assim, a parte de você não pode usar manipular que o Vitor não deixa, né? Sei lá, vou dizer... Não, o pessoal pega no pé. Qual é a palavra que tem que usar, Vitor? Tratamento, então. Então, sei lá, você quer pivotar seu data frame lá, seu dado e tal, fazer algum tratamento. E essa é a parte talvez mais difícil, né? Que você fica super tentado a abrir o Excel e fazer, não, vou pegar essa coluna aqui, vou mudar para cá e vou fazer tudo. E, cara, eu acho que é ali que está o grande aprendizado, assim, na minha opinião, né? Porque eu tinha também esse impulso, né, de tentar fazer esses espaços intermediários ali no Excel já para... Ficar roubando, né? Ficar roubando. Pois é, e aí, cara, assim, acho que é a pior coisa que você pode fazer, porque ali você ganha muita musculatura, né? Quando você para pensar que você tem que inverter uma coluna de ordem ou mudar alguma coisa ali, mudar sei lá, o name lá da coluna. Então, assim, eu acho que ali você ganha musculatura, né? Então, se você que está assistindo aí está pensando ou está praticando essas coisas, a gente está de olho aqui. Para de fazer isso. Eu acho que é ali que você vai ganhar musculatura mesmo, você vai desenvolver. E hoje em dia é isso, né, cara? A gente abre, no meu caso, o R, né? No caso da Natália, o Python, para calculadora, assim, né? Quero fazer 2 mais 2, eu abro lá. O RStudio eu abro para ele. Outro dia eu tive que precificar o valor de uma consultoria, eu abri o RStudio para fazer a conta. Menor chance de eu abrir. É o canivete suíço, né? Faz tudo. Bom, não sei se o Renato tem mais alguma pergunta, mas a Natália não vai escapar, né? A gente sempre faz essa pergunta. R ou Python, Natália? E por quê? Cara. Assim, não me odeiem, cara.
Não me odeie. Não. Mas, cara, eu não sei se é porque eu tenho, assim, mais intimidade por ter trabalhado com ele, né? Mas para mim o Python, cara. Mas Mas, assim, mas sou por super quê? fã do Por R. quê? Por quê? Acho que por isso, assim, eu acho que por experiência, oportunidade. Oportunidade. Nos dois últimos trabalhos, assim, de fato, eu era Python, assim, já estava instaurado. No primeiro, especificamente, meu chefe falou, cara, se você não souber, você vai ter que aprender. Você vai ter que trabalhar com Python. Então, tipo, eu não tive nem opção, assim. Entendi. Então, acho que é oportunidade, não é preconceito nem nada disso. Tem gente que fica nessa de preconceito, né? Mas acho que é oportunidade e por trabalhar com ele, assim. Mas se um dia eu vier eventualmente a trabalhar com R, aí vocês me façam essa pergunta de novo, que aí eu vou poder responder com mais, talvez com mais propriedade, assim. Eu já trabalhei com R quando eu estagiava lá no IBRE, fazia alguma coisa lá no R, mas não era nada muito, tipo, grosseiro, assim, era mais coisa mais simples, às vezes dá só um playzinho. Mas já fiz, quando eu estava fazendo, né, a transição, assim, de carreira, eu fiz curso de R também, fiz Python e R. Mas quando comecei a trabalhar com programação de fato, não tive a oportunidade de trabalhar com R. É uma pena, é uma pena. Não conheceu a coisa boa da vida. Mas estou Fala. aberta aí, ó. Se quiser, me passa aí o link do cursinho, que Aí, estou ó. aberta aí. Patrocínio, patrocínio. Patrocina É, eu, patrocina. imagino que o seu curso seja de R, né? Imagino. Sim, aqui é time R. Mas Sim, eu falo Python também, porque tem algumas pessoas algumas equipes, né? De empresa, principalmente, o pessoal, tudo voltado para Python, né? Mas eu abro o Jupyter, faço o que tem que fazer lá, mas volto para RStudio rapidinho. A sua calculadora é onde, Vitor? É no RStudio. Ah, tá. justo, justo. Ah, É do jogo. Acho que Mas é é o que eu isso sempre mesmo. falo, assim, eu tenho uma opinião como educador, né? Eu acho que o R tem uma curva de aprendizado, eu já falei isso várias vezes, tem uma curva de aprendizado mais simples do que a do Python, né? Porque o Python é uma linguagem de propósito geral, você pode não só fazer análise de dados, mas como produzir sistemas, né? Então ela é mais completa em diversos sentidos, né? E justamente por isso é mais complicado, né? Você aprender do que o R. O R é voltado, tem um foco para análise de dados, para o Sim. que eu e o Renato fazemos aqui, que é séries temporais, a gente tem muito mais pacote, a gente já discutiu isso algumas vezes nesse videocast, então para a gente, acho que o R atende melhor do que o Python. Mas, obviamente, cada um vai ter aí o que você se sentir confortável. O importante é você largar o Excel. E aí, se É. sentir mais confortável, você acaba adotando o que for melhor para você. a Natália falou do SQL também, né? E Eu eu acho que é acho uma. que depois que você. Não, pode falar, pode falar. Não, é que Fala aí. deu um delay aqui, eu achei que tava mudo, eu comecei a falar, desculpa. É, Não, eu tava falando que você falou do não, SQL, fala aí. assim, e é uma coisa que eu acho super importante também, né? Eu comentei há pouco aí que eu tava mexendo com essa base aí de auxílio emergencial, né? E eram 40 gigas. E, enfim, o meu R não abre 40 gigas, né? Porque eu não tenho isso de RAM no meu computador. Meu computador pessoal tinha 8 gigas só, né? E o do trabalho também só tem 8 gigas, então não abre de jeito nenhum. E aí, enfim, a Aham. solução, a solução foi usar. Eu encontrei olha só que doido, né? Eu encontrei um pacote no R que você consegue passar uma query de SQL para ele e ele coloca o arquivo num arquivo temporário, faz a query no arquivo temporário e só retorna para sua memória a parte processada pela query, né? E aí, enfim, foi super simples, era um select básico, né? Que eu selecionava algumas coluninhas só e Uhum. tal. Mas assim, passou meu problema de 40 gigas para uma coisa tratável na minha máquina, né? Então, Uma assim, eu coisa acho que possível, né? possível, exatamente. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é bem importante também, essas linguagens que trabalham com banco de dados, né? Seja SQL, seja, de repente, no nível aí de Hadoop, essas coisas mais
escaláveis aí, que eu acho que é importante porque cada vez mais, né, a gente está vivendo banco de dados gigantesco, né? Então, assim, sobretudo para linguagens como R, que ainda tem essa limitação de que você precisa carregar o dado na sua memória, eu acho que acaba ficando mandatório você aprender alguma coisa, né? E aí, assim, me identifico com você, eu não aprendi SQL antes de R, né? Eu aprendi primeiro R, e aí depois que eu fui pegando os problemas que eu precisava, de alguma forma, endereçar via banco de dados, que eu fui aprendendo um pouquinho de SQL. Não sei muita coisa, assim, sei o básico de SQL, é o básico para sobreviver, assim, para pegar um banco de dados e extrair o que eu quero. Mas Não, eu também. Eu também. Sei suficiente para me virar com o que eu tenho que fazer, entendeu? Mas se eventualmente precisar fazer uma coisa um pouco mais complexa, vou suar um pouco. Vou suar. Me senti velho aqui. Eu aprendi SQL no ensino médio. Olha só. Então você pode ir lá conversar com o Flávio, com aquela galera lá. Eu fiz curso técnico em telecomunicações. Aí tinha uma cadeira lá que você precisava trabalhar com banco de dados. A gente aprendeu SQL. Então já vai. Tem um tempo, não vou falar quanto tempo para não entregar a minha idade, mas tem um tempinho. Mas de novo, né? Ferramenta. Cada um vai se sentir confortável com uma linguagem, né? Eu sempre vou puxar a sardinha pro R porque é um negócio que eu já faço há muito tempo e acabo me sentindo mais confortável. Acho que o Renato também, né? Mas eu acho que é isso que a Natália falou, né? É oportunidade mesmo, né? Assim, os caminhos da vida me levaram para o R, né? Enfim, acho que acabou que uma vez que você está suficientemente confortável, você consegue fazer tudo o que você precisa dentro de uma linguagem, enfim, seu trabalho está feito, né? Você não tem que... o custo para você migrar por migrar, assim, eu acho que é besteira. Então, acabou que a oportunidade me levou para lá. Exatamente isso que eu ia falar, assim, o Vitor que está habituado aí com o ensino, né? Acho que ele pode me corrigir, mas eu acho que depois que você aprende, seja qualquer linguagem, tá? R, Python, mas quando você aprende a dinâmica da programação, como ela funciona, você fica mais de coração aberto para aprender outras linguagens e você acaba aprendendo, acho que um pouco mais, não mais fácil, mas você aprende, uma vez que você entende como funciona, você já acho que fica mais fluida, né, o aprendizado. Então, eu acho que se eventualmente eu vier trabalhar com R, talvez eu tenha um pouco mais de facilidade por já ter uma visão do Python, né? Mas talvez eu tenha um pouco mais de facilidade do que alguém que não conheça, né? Então, acho que por isso que é válido estar sempre aprendendo as coisas novas, que aí você vai ficando mais aberto para aprender outras coisas e aí fica num loop infinito, né? Exatamente. Sim, eu, assim, para mim, eu acho interessante aprender várias linguagens, até para você ir adquirindo a ideia de programar, né? No sentido mais amplo do termo, né? Que programar nada mais é do que você resolver um problema, né? Automatizar um determinado problema que você tem. E à medida que você vai vendo isso em várias linguagens, você acaba tendo uma noção melhor de como fazer isso, né? De como resolver problema. Mas, obviamente, você vai acabar se especializando em uma que se sente mais confortável, né? Exatamente. E aí, por isso que eu acho que sou Team Python, mas tô aí de coração aberto. Maravilha. Mas é bom ter vozes dissonantes também, né? O contraditório, né? Não, contraditório é importante. Até agora a gente tem vários contraditórios. Mas, enfim, acho válido esse tipo de discussão, né? Que não seja VBA Excel, está valendo. E as publicações lá no Medium, Natália, vai continuar fazendo? Como é que vai ser essa produção aí? Então, eu achei super legal, assim, a experiência de poder compartilhar, né, algum tipo de conhecimento, mas agora é questão de tempo mesmo. Tô bem pegada, assim, eu acho que é uma coisa que você tem que se dedicar, né, para mim, pelo menos, né,
eventualmente, assim, não vou só escrever, né? Eu vou escrevendo e aprendendo junto também, né? Então, acho que demanda um pouco de tempo, mas, cara, eu acho super legal esse trabalho. Eu sei que você desenvolve algo parecido, assim, de... Você tem um blog, né? Eu acompanhava bastante e eu acho super legal, cara. Eu acho que a comunidade vem crescendo por conta de iniciativas como a sua, assim. Então, acho muito maneiro. Só que eu tava muito sem tempo, mas eu quero voltar a poder compartilhar as coisas que eu sei, assim. Eu fiquei um tempo também sem escrever, né? Até eu ficava às vezes chorando com o Vitor isso, né? Que eu tinha feito assim um sprint, assim, sei lá, eu fiquei quase um ano ativo com o blog, assim, e Eu eu vi que publicava toda toda semana você semana. tinha um post ali, Toda semana, né? E aí, depois que eu, enfim, mudei de trabalho também, ficou bem mais apertado, assim. E aí eu acabei encerrando a atividade do blog. E aí voltei tem coisa de um mês, assim. E aí tô retomando aos pouquinhos, assim. Aí fim de semana, assim, muito em função dessa epidemia, né? Porque final de semana não Sim, sai mais pra lugar nenhum, né? Aí, enfim, eu acabo me ocupando com isso, né? E aí voltei a escrever. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Acho que é isso que você falou, assim. A gente acaba... Quando a gente tem que explicar alguma coisa, a gente acaba aprendendo mais, né? Tendo que ser sim, mais detalhista, mais cuidadoso com as coisas. Então, acho que é um exercício para mim, assim, eu gosto de fazer, não gosto de levar, de contribuir, mas eu gosto também pela parte que proporciona um aprendizado maior também. Acho legal isso. você, além de estar compartilhando seu conhecimento com alguém, você está acho que você enriquece o seu conhecimento, né? Porque é isso que você falou, assim, você não vai escrever ali qualquer coisa, você tem que, às vezes, eventualmente pesquisava alguma coisa, pô, será que... Eu lembro que é isso aqui, mas será que é isso mesmo? Vou aqui buscar alguma referência para... Enfim, aí acho que é muito isso, assim. Quero voltar também. Fiz 2 posts lá, tá completamente humilde, mas é isso, acho que vou voltar em breve. Eu super apoio. Ó, já está deixando aí Deixa registrado aí. aí um compromisso também. É, Eu enchi o saco do Renato para voltar com o blog O lá. Vitor encheu o é saco super mesmo. importante. Acho interessante. Tem poucas iniciativas lá no Brasil, né, de blogs que usam, sei lá, R, Python para resolver problemas. Acho que deveria ter mais. Se você olha para o mundo, né? Tem uma escala aí que o Brasil é atrasado em tudo, né? E nisso também a gente é bastante atrasado. Gente que faz para disseminar informação. É. E acho que na nossa área, assim, tem muita coisa, não que isso seja um problema, mas muita coisa em inglês, né? Tem poucas iniciativas de pessoas que escrevem em português, e eu acho que isso você acaba fazendo um recorte do público que vai ler o seu conteúdo, né? Porque não é difícil você achar pessoas que não leem inglês, né? Então, eu acho que fazer essa disseminação de conteúdo em português também é importante, que aí você abrange todo mundo, né? Você não faz nenhum tipo de recorte. Maravilha, maravilha. Bom, conversamos aqui, né, Renato, com a Natália Tito, que de fato é cientista de dados. Encontramos uma cientista de dados. Né? Está escrito na Está carteira dela. escrito na carteira Tá de lá na minha trabalho. carteira. Existe. Existe cientista de dados. Não é unicórnio, Não mas é existe. unicórnio, né? Que fique claro, pessoal da RH, não existem unicórnios, né? Mas é uma cientista de dados. Natália, brigadão aí pela conversa, né? Acho que Eu que agradeço a oportunidade aí de conversar. clareou para muita gente aí que quer entrar nessa área, principalmente para quem faz economia, né? Provavelmente se identificou aí com várias coisas que você falou, pela trajetória que você teve. E muito obrigado aí pela disponibilidade, né, de conversar aqui com a gente. Não, eu que agradeço assim, a oportunidade. Não sei se consegui responder aí todas as perguntas fielmente, mas obrigada aí pelo convite e é sempre legal compartilhar, não só aprender, mas compartilhar também o que a gente sabe. E é isso, assim, acho que iniciativa como a de vocês é muito importante para essa galera, né, que tem muita, como o Vitor falou, né, a profissão da moda, tem uma galera aí querendo
uma galera que começou, está querendo começar, e a iniciativa que vocês tiveram, assim, é super importante. Então, parabéns e obrigada de novo. Ah, Agradecer a Natália também, fiquei super feliz com o nosso bate-papo aí, foi muito bom. E é isso, é uma conversa que sempre vai se renovando, né? Acho que daqui a algum tempo, se a gente voltar a conversar de novo, vai ter muita novidade aí, vai ter muita coisa bacana para compartilhar. E é isso, estou aqui na torcida também para que a trajetória dela continue crescendo aí e que ela volte a escrever também, que eu acho que é importante isso, compartilhar as coisas também. E é isso, obrigado pelo papo aí, obrigado pela conversa e pela disponibilidade também, pelo seu tempo aí, tá bom? Valeu, galera. Continuem, tá? Parabéns aí pelo trabalho.